Olá, amigos. Aqui é Alexandre Carvalho. Bom, ontem aconteceu o debate para a eleição do governo de Pernambuco e hoje o último debate para a eleição presidencial. Eu acho que todos nós temos um alívio, né? Porque, primeiro, ninguém aguenta ouvir a voz daquele canalha, daquele cachaceiro do Lula. Segundo, as mentiras é uma atrás da outra o tempo inteiro, né? E no fundo, nós estávamos cansados desses debates, porque é um jogo de mentira e que tenta iludir mais uma vez o povo brasileiro e nada nos acrescenta ou muda nada em relação ao que nós esperamos do Brasil, o que nós desejamos para esse país. Então, nesse vídeo aqui, eu vou me deter um pouco na eleição presidencial e depois eu vou falar um pouco da eleição para governador de Pernambuco. No caso da presidencial, ficou muito claro, né? Nós não temos que pensar em Bolsonaro, temos que pensar em nós, na nossa família, nossos amigos. É isso e nesse país, né? É nisso que a gente tem que pensar. Qual o futuro que a gente quer? A gente quer um futuro de liberdade, de crescimento, de um futuro que está à nossa frente. Ou nós queremos retroagir a um passado onde houve roubo, porque esse Lula é um ladrão, por mais que o Tribunal Superior Eleitoral proíba, ele é ladrão. Isso está escrito nele, está na cara dele. Tá? Nesse ponto, ele não cita ninguém que foi ministro dele, porque todos foram presos. Né? Ele não cita presidentes estatais que foram presos. Ele, inclusive, foi preso e condenado por unanimidade em 3 instâncias. E foi solto por um amigo aí do Supremo Tribunal Federal, que todo mundo sabe da história. Então, na realidade, o Lula é um ladrão. E para vocês terem ideia, nessa madrugada, na madrugada de hoje, eu acabo de saber que uma igreja, subiram numa igreja, arrancaram a bandeira do Brasil, tocaram fogo na bandeira do Brasil, fora o que a gente já vem assistindo entre o primeiro e segundo turno. Invasões de terras, saques a supermercados, o aumento de roubo e de assaltos cresceu bastante. Por quê? Porque os bandidos estão vendo a possibilidade desse infeliz, desse canalha ganhar. Mas nós não podemos deixar. E quando eu digo nós, não é só nós que defendemos e acreditamos e confiamos e tudo o que o Bolsonaro fez nesse país. Somos nós, eu me refiro a nós brasileiros. Nós não podemos dar volta a um corrupto, a um ladrão. O que será desse país se esse homem viesse? Porque ele não vai, mas se ele viesse a ganhar. E por mais que essas urnas estejam programadas para uma fraude, a gente confia, tá? Ou a gente espera de que as Forças Armadas estão acompanharam o primeiro turno, vão acompanhar o segundo e, com certeza, se algo fugir da normalidade, haverá uma intervenção em cima disso. Nós não tenhamos dúvida, o Brasil não pode voltar a ser governado por um ladrão, tá? Um cara, um corrupto, um canalha, tá?
Uma coisa que fica muito clara para todos nós é a psicopatia desse sujeito, desse meliante, chamado Luladrão. Esse cara é um psicopata. Por que eu estou dizendo isso? Além de entender dessa área, ele mente o tempo inteiro. Não assume culpas que são dele e que a gente sabe, e em nenhum momento ele assume. Ele esconde, ele tenta iludir o povo. Por exemplo, quando ele fala de gerar emprego, ele diz que não sabe como, que vai se reunir com governadores. Ele se esquece que o Congresso mudou, ou vai mudar, né, em 2023, e que os governadores também, e Bolsonaro terá a maioria. Então, o ambiente é totalmente favorável ao país do que favorável a um ladrão. Uma outra coisa que me preocupa muito é que isso nem Lula nem o PT vem falando. Mas o que aconteceu, por exemplo, na Venezuela, na época do Hugo Chávez? Ele estava pouco se lixando para governador, Congresso, porque ele sabia que ele tinha comprado duas áreas fundamentais no governo: as Forças Armadas e o Supremo Tribunal Federal de lá. Então, tudo será ou seria judicializado. Por exemplo, vamos partir da hipótese que o Lula ganhe a eleição. O que é que, ou ganhasse, né? Fica melhor. E o que iria acontecer no Brasil? Ele iria lançar um projeto, o projeto vai ser derrubado pelo Congresso, que é uma maioria que puxa muito mais pelo nosso lado do que pelo lado dele. Há um grande risco, né? Não vamos nos iludir com Congresso, com deputados, porque ele já comprou uma vez e vai tentar comprar de novo. Mas vamos supor que essa ideia dele seja derrubada no Congresso. O que ele vai fazer? Ele vai jogar para o STF e vai judicializar toda a política. E a gente sabe que o STF pertence a ele. Então nós vamos entrar numa do que se tornou o exemplo que eu dei, Venezuela, onde o STF de lá apoiou tudo que o Chávez na época queria fazer e chegou ao que chegou, né? O país todo na miséria, a população passando fome e só um nicho pequeno, as pessoas que estão em volta do poder é que tem as suas mordomias, as suas vantagens. Mas o povo em si, não tem. Então, gente, por favor, claro que a fiscalização terá que ser feita nas urnas. Eu sou voluntário nisso e conto com porrada de gente que vai estar também fiscalizando. Nós temos fiscais em todo o estado. Vamos estar acompanhando e vamos buscar votos e ver a atuação dos nossos oponentes nas urnas, nas sessões eleitorais. Ok, mas temos que, sem a menor dúvida, ter muita tranquilidade. Eu tenho sentido as pessoas muito tensas. Hoje eu participei de trabalhos lá junto do comitê com vista a domingo e vi, né, como também em casa, as pessoas estão tensas, as pessoas estão assustadas com o que pode acontecer. Eu torço para que o povo do Nordeste abra seus olhos. O povo do Nordeste teve uma série de coisas, uma série de benefícios voltados para eles, para nós.
E existe um plano, tá? Esse negócio da energia limpa é uma coisa que eu nunca entendi. Isso tem que ter sido feito há muito tempo atrás. E hoje está já se fazendo e com toda uma programação feita para o Nordeste. Isso vai gerar muito emprego e um crescimento bastante grande dessa região. Então, o que eu espero é muito que as pessoas abram seus olhos, vejam o quanto o outro mente, o quanto o outro está querendo enganar mais uma vez. E olha, nós temos uma oportunidade de salvar o Brasil. O Brasil se salva ou nós vamos sofrer muito. Eu vou dar outro exemplo para vocês. Muitas coisas no negócio, no comércio estão paradas, tá? Por quê? Porque muitos empresários estão dizendo o seguinte, que eles vão aguardar a eleição domingo. Caso o Lula viesse a ganhar, eles vão vender tudo e vão se mandar do Brasil. E quem gera emprego? É esse povo, essa gente, tá? Não adianta, o governo não vai gerar os empregos que a gente precisa. São os empresários que vão gerar. E se eles saem do Brasil com medo que pode acontecer aqui, não vai ter emprego, não vai ter salário, não vai ter nada, só miséria e desgraça. Então eu espero que, sinceramente, a população brasileira tenha seus olhos bastante abertos, não por um homem só, eu me refiro a Bolsonaro, mas por um país que tem tudo para crescer, mais do que já vem crescendo, e com um governo justo, honesto, limpo, que tem investido o nosso dinheiro em nosso país, e é disso que a gente precisa. Então vamos abrir os olhos, povo do Brasil, e vamos reeleger Jair Bolsonaro como presidente do Brasil. Nós não queremos de jeito nenhum. Eu sei que tem alguns loucos, infelizmente tem algumas pessoas ainda iludidas, mas nós não podemos colocar na presidência um psicopata, um corrupto, um mentiroso, um ladrão. Não podemos. Vamos falar agora um pouco de Pernambuco. Nós temos duas candidatas. Nós temos a Raquel Lira e a Marília Reis. Eu assisti vários debates. Eu tive a oportunidade de tentar observar. Meu Deus, a Marília Reis é uma Dilma de Pernambuco. A mulher não sabe de nada, não tem programa nenhum. Tudo ela manda olhar nas redes sociais. E por que ela não fala? É porque ela desconhece? Ou porque não tem? Ou porque o que tem não presta? E na outra coisa, ela só fala em Lula, né? Eu acho que ela está tentando elegê-lo para ter um ministério, alguma posição, porque sabe que aqui em Pernambuco ela não vai ganhar. Para nossa felicidade, se nós queremos fazer esse estado crescer, esse estado voltar a ser líder no Norte e Nordeste, nós temos que votar em Raquel Lira. Mas Raquel, isso não foi Raquel que fulano votou no primeiro turno. Ok. Só que agora nós temos apenas as duas opções. A Marília, a Dilma de Pernambuco, despreparar a pior deputada federal na avaliação do próprio Congresso, tá? Que não fez nada, nem fará, porque tudo dela é como se Pernambuco não existisse, né? Pernambuco tem que ser governado por Lula, tá? No fundo é esse. E nós temos a outra opção, que é a Raquel Lira, que fala de programa, fala de projetos, fala de como vai fazer,
fala da experiência que teve. Então, ela pode não ser a candidata que você tinha escolhido, mas ela é a única que nós podemos escolher nesse segundo turno. Além de que ela tem uma vice, que é uma pessoa, a Priscila Krause, que ninguém pode negar. Foi a maior oposição, foi ela quem fez ao governo Paulo Câmara, chamando a atenção para o dinheiro público que era desviado, não eram feitas obras, não era feita nada, né? Porque o governo Paulo Câmara foi uma vergonha, uma tristeza. Então, nós temos a única opção, que é escolher Raquel Lira para tentar reerguer esse estado e voltarmos, tendo Pernambuco numa liderança e num crescimento, se recuperando de tantos anos indo para trás na mão do PSB. E nós temos no Brasil que reeleger Jair Bolsonaro. Domingo, tenha muita consciência, gente. Por favor, vamos levar as pessoas para votar e votar no que temos de melhor, na solução que nós precisamos reeleger Bolsonaro e eleger Raquel Lira, governadora de Pernambuco. Eu acho que eu tentei, eu não vou entrar em detalhes dos debates, etc., porque eu acho que não vale a pena. Foi mentira de um lado, psicopatia, né, desse mesmo lado, e do outro lado, a verdade, tentando mostrar ou mostrando tudo o que foi feito, o que foi realizado. A única coisa que Bolsonaro esqueceu de mostrar ao Lula. Lula foi presidente na época de um mundo em progresso, um mundo em crescimento, um mundo com alta produção, um mundo sem inflação. E ele, Bolsonaro, no ano seguinte, teve a pandemia. E isso prejudicou, com certeza, todo o plano que tinha sido montado. Mas, mesmo assim, conseguiu recuperar e fazer muito pelo Brasil. Muito do que a gente espera e muito do que virá pela frente. Porque o país está pronto. Pronto para ser desenvolvido mais ainda. Para atingirmos a liderança, não só na América do Sul, mas sermos um dos líderes mundiais em vários sentidos, inclusive na postura de defesa do seu povo e de uma nova ordem que quer implantar um regime triste e lamentável no mundo. Então nós temos que começar a nossa resistência aqui no Brasil, e Bolsonaro tem fazendo isso. Então, no domingo, vamos reeleger Jair Bolsonaro, presidente do Brasil, e Raquel Lira, governadora de Pernambuco. Conto com você, eu estarei rodando todas essas áreas aqui em torno para que nós tenhamos, pelo menos nas sessões, uma eleição limpa. E contamos com a ajuda de cada um de vocês. Muito obrigado pela atenção, tenham um bom fim de semana e até domingo, a vitória. Ok? 22 é o número que nós vamos marcar e 45 aqui é Pernambuco. Ok? Forte abraço, gente.